Sabe, deve ter entrando dentro de instantes. Alzira, Helena, Silvana. E aí, Boa noite, boa noite. tá me ouvindo bem? Oi, você? Tô bem. Quer que eu ponha o fone? Não, tá tranquilo, não aparece, não tá saindo nenhum. Se bem que acho que tá dando uma pequena microfonia aí, um retorno, na verdade, né? Acho que se você conseguir colocar o fone ia ser bom. Tá ruim, não? Ele dá um retorno, pode ficar meio desconfortável para ficar ouvindo. Tá. Vou tentar Veja colocar. se o meu vai acontecer isso. Não entendi, desculpa. Eu acho que no meu não acontece, tá fazendo o seu. Coloca para ver se resolve. Deixa eu ver aqui, peraí. Você tá corado? Você pegou praia hoje? É a pele, né, sabe? É a pele. É outro nível, né? É. Agora parou de ficar o. Ah, não, ainda não. Você não Peraí, plugou ainda, né? deixa eu desligar o ventilador aqui. Pode ser o ar ou o ventilador. Só um minuto, peraí. Não. É o retorno do microfone mesmo. Só se você plugando o microfone. Aí, você já colocou, né? Você já está ouvindo pelo fone. Peraí. Melhorou? Melhorou sim. Tá melhor? Deixa eu arrumar aqui, peraí. É que Como que está a nossa Paraty? eu não tenho um estúdio profissional igual o seu, né? Não, também não tem. Para fazer live do Instagram, não tem muito mistério, né? Agora, quando a transmissão da aula é um pouco diferente. Aí dá para caprichar Sei. mais. Ah, sei, E a gente peraí. busca toda a estrutura porque você merece, né? Ah, eu mereço, né? Tá certo. Peraí. Não, pior que Legal. tem uma advogada da Colômbia aqui. Só um Da minutinho. Colômbia, É, agora voltou. tá, Tirando uma pequena instabilidade. beleza. Deixa eu só apoiar aqui. E aí? Então, bom, vou apresentar vocês. O Sávio, eu não vou fazer uma apresentação extensa, senão vai demorar 2 horas para falar sobre você, né? Né? Vai, me apresenta que a depender da maneira que você apresentar, eu te apresento também. Não precisa. Bom, o Sávio é um grande amigo, ele é advogado. Eu convidei para fazer essa live em virtude de inúmeras demandas que eu tive ao longo dos últimos 2, 3 anos, porque eu atuo bastante na área empresarial. E clientes começaram a me perguntar assim: doutor, mas eu entrei na empresa tal, eu saí, eu alterei o contrato social, a firma, enfim. E o nome empresarial, né? Alguém pode mexer no nome, alguém pode registrar esse nome e tal, e sempre foi uma demanda muito grande. E eu sempre explicava para esses clientes que teve até um caso de um restaurante
que eu disse a esse cliente, eu disse, olha, o registro da razão social ou o nome empresarial, que é o restaurante do seu João, ele fica registrado na junta, mas a marca, que já sai da esfera do direito empresarial, ela já vai para a área do direito intelectual, direito da propriedade industrial, ela tem que ser feita um trabalho em outro órgão para que esse nome ou esta marca que o senhor tem no seu restaurante fique única, exclusiva para o senhor e da sua família. Inclusive, ano passado, eu mandei, acho que um trabalho ou dois trabalhos para o Sávio, encaminhei para o Sávio, fiz um trabalho em parceria com o Sávio, e o Sávio, ele atendeu super bem, foi super solícito e resolveu esse trabalho super rapidamente, tamanha expertise que ele tem em São Paulo, né? O Sávio, o domicílio dele é em São Paulo, né? Poderia citar aqui, ele é professor da Editora Foco, Editora Saraiva, enfim, ele realmente tem um currículo muito grande. Agora, inclusive, está fazendo doutorado dele também em São Paulo. Então, eu convidei para poder falar um pouco sobre marcas, porque essa demanda na Costa Verde, não só em Paraty, mas na Costa Verde, é uma demanda muito alta, e eu achava que, por bem, convidá-lo aí para tratar desse assunto. Eu fiz alguns tópicozinhos aqui, mas naturalmente você pode falar, ficar à vontade. Para a gente, eu vou colocar uns slidezinhos aqui para dar alguns exemplos sobre o que seria a marca, a lei, se dá para registrar, qual a importância, a diferença do nome empresarial. O nome empresarial, pessoal, é aquele nomezinho da sua empresa. Por exemplo, lanchonete do Pedro, restaurante Dona Flor, Hotel Village. Esse é o nome empresarial que você registra na junta comercial do seu estado. Seja junta do Rio, seja junta de São Paulo, Minas. Mas a marca, não. Marca é uma outra esfera que eu queria que o Sávio falasse um pouco. Agradecer também o aceite do convite. E, enfim, e é isso. Bom, como você caprichou, você foi muito generoso na minha apresentação. Eu começo, inclusive, para os meus amigos, meus alunos que possam eventualmente acompanhar essa live, né? Nossos amigos em comum, nós temos muitos amigos em comum. O Daniel é uma pessoa muito generosa, né? Tem lá seus defeitos, mas não é o momento de expô-los, né? Talvez mais adiante. Mas é um grande amigo que a graduação, né? A vida salesiana me trouxe, mas especialmente o curso de Direito, né? Então, sou muito grato à carreira jurídica por uma série de realizações pessoais, uma série de realizações profissionais, acadêmicas, mas principalmente dos poucos amigos que a gente não tem como ter muitos bons amigos. Então, dos poucos amigos que eu tive a oportunidade de trazer para caminhar comigo na vida, o Daniel é uma das principais, né? Está aqui sempre à frente do tempo, à frente de qualquer circunstância. Então, muita generosidade as colocações suas, Daniel, logo de início. E me apresentar bem rapidamente, né? Eu sou professor aqui no Mackenzie, aqui em São Paulo, atuo de modo especial na área acadêmica, é uma área que eu gosto bastante, e trabalhar com a proteção bancária, Daniel, sempre, desde o início da advocacia, isso já são 10 anos aí, né? Ai, meu Deus, quanto tempo passou? Não, você não é só professor, você é um dos coordenadores, subcoordenadores do Mackenzie, né? Eu tive a oportunidade de atuar ali por quase 2 anos na coordenadoria de junta e também na coordenadoria de estágio e protagonismo estudantil no Mackenzie. Por conta do doutorado, principalmente, fica o tanto de atividades conjuntas acaba tomando um pouco e em alguns momentos a gente tem que fazer opções. Mas eu sou professor do Mackenzie, estou ali cursando o doutorado, já concluindo aí o primeiro ano. E o registro de marcas entra na minha vida logo no começo da advocacia, né? Logo no começo eu tive a oportunidade de estar à frente da Fundação João Paulo II, lá em Cachoeira Paulista, junto de um grande amigo também que atuava junto comigo na proteção marcária. A Fundação João Paulo II é Canção Nova, né? Quem conhece da região, quem, aliás, transmite para o mundo inteiro, mas tínhamos ali grandes desafios de trabalhar com proteção de registro de marcas. Ela foi um dos grandes desafios, de fato, pelo volume. Mas, aproveitando até a sua colocação inicial, Daniel,
existe, de fato, uma grande confusão, né, sobre três grandes temas que cada vez tem aí uma ênfase grande em termos de problemas que o empresário, o microempresário, né, o empreendedor vai encontrar logo no começo ou até mesmo já quando depois de longos anos na atividade. A primeira é justamente a questão do nome empresarial, né? Os três conflitos aqui: nome empresarial, domínios de site e o registro da marca. São três coisas distintas, né? O nome empresarial, a firma assim estabelecida pelo Código Civil, ela vai ser aquela designação de natureza jurídica, né, através da qual a empresa, quando ela é formada, ela é concretizada, levada a registro na junta comercial, ela tem então aí essa forma. Primeiro ela toma personalidade, né, adquire personalidade jurídica junto ao cartório, posteriormente na junta comercial. E aí dá uma falsa ideia de que o registro, seja do nome fantasia ou da Constituição em si, por estar já registrada, seja no cartório ou na junta comercial, que daria direito aí à exclusividade do uso do nome. E mais ainda, né? Às vezes a gente tem apelidos, as pessoas acabam registrando com nomes fantasias ou sobrenomes, algumas expressões, e tem a ideia de que aquilo pode ser suficiente para que ele explore, que já estaria então assegurado a utilização desse nome em âmbito geral. Pode falar, Daniel. Só uma observação para o público geral, assim, é que você é muito acadêmico, né? Mas, assim, o que o Sávio disse, em outras palavras, é que quando você pega uma empresa, você tem uma empresa, quando estou lá no escritório, e você tem que abrir uma empresa, um CNPJ, você tem a opção tanto de ir na junta comercial, tá? Ou no cartório de registro de pessoas jurídicas. E aí depender da formação, a depender da natureza, do tipo da característica da empresa. Inclusive, eu fiz uma agora faz uma semana que eu registrei uma associação, né? Uma empresa, por assim dizer, uma pessoa jurídica de direito privado, de uma associação de barqueiros lá da Praia do Sono, a famosa Praia do Sono. E eu também registrei, mas isso no cartório de pessoas de registro de pessoas jurídicas, lá no cartório da sociedade. E eu também recentemente fiz a abertura de uma empresa, já foi um empreendimento grande, um loteamento que foi feito na junta, uma SPE, uma empresa que foi na junta comercial. E isso você tem que escolher um nome para essa empresa. É isso que o Sábio está dizendo, né? Então, a pessoa já acha que criando este nome já tem a marca. Não, aí o Sábio queria que continuasse. Isso, exatamente. Então, o nome empresarial, seja registrado na junta comercial, quando a composição é direta da junta comercial, quando ela passa pelo cartório de pessoas jurídicas, quando a composição societária ela é plural, né? Você tem a composição de sócios, tem o contrato social, de qualquer modo, ela não é garantia de exclusividade do uso daquele nome, seja para fins de você registrar um domínio no site, buscar em termos do nome a ser explorado na junta comercial e cartório de registro, como nós mencionamos. O segundo passo, às vezes a pessoa não tem o cuidado de estruturar no momento inicial, de buscar, por exemplo, verificar se o nome que ela busca explorar comercialmente, ela já é registrada por uma outra pessoa, se o domínio, né, o domínio do site ainda é mais fácil de você resolver esse problema, porque você consegue usar as designações finais com alternância. Então, por exemplo, Daniel.com, Daniel.com.br, Daniel.net, tem várias variações, você pode compor o nome que isso vai te facilitar também. Mas agora, o nome da marca, a exploração da marca, ela traz grandes problemas para o empresário, sobretudo quando ela tem um impacto no mercado, quando ela tem uma aderência ou ela é muito próxima de uma outra marca já reconhecida. Eu vou explicar aqui rapidamente, em curtas palavras,
que tipos de marcas que nós podemos registrar, por Olha, exemplo. estamos com mais de 600 pessoas ao vivo, hein? Nossa, quantas marcas para serem registradas nesse Brasil. Para você ver a qualidade do convidado que eu tenho. Tá vendo? Na verdade, eu estou entrando na sua rede, né? A qualidade é de quem me fez o convite. Bom, mas vamos lá. Então, são 3 possibilidades que nós temos de registro marcário assim de imediato, além de classificações que a gente pode pensar. A primeira é o registro do aspecto nominativo, quando você simplesmente registra um nome, sem nenhuma insígnia, sem nenhuma indicação de imagem, né? O chamado logotipo ou logomarca. Então, por exemplo, eu vou registrar o nome Coca-Cola. Simplesmente eu registro Coca-Cola sem ter aquele grafismo especial, sem ter as cores. Porque quando eu falo para você, por exemplo, Coca-Cola, além de você pensar em pressão alta, diabetes, etc., você vai pensar numa cor escrita em vermelho ou branco, né? Alternando fundos vermelho, branco ou preto agora, que a Coca Zero tem um fundo preto, ou a letra preta. Então, Sim. as cores, o grafismo e a nomenclatura. Então, primeiro eu consigo registrar só o nome. Esse é um caminho normalmente utilizado para aquele que ainda não tem definido qual é a arte que vai ser utilizada, mas quer já garantir que aquele nome esteja protegido. Uma segunda possibilidade é você fazer somente o registro da imagem, do logotipo. Então vamos imaginar que nós tenhamos aqui, aliás, são vários exemplos que a gente pode pensar do nosso dia a dia, em que nós temos simplesmente a imagem, sem nenhum grafismo, sem nenhuma letra, né, conjuntamente. E aquele símbolo já te remete a marcas, a conceitos, né? Então é possível você registrar só o logotipo. Só um detalhe prático esse, é bastante na prática mesmo, isso não vai estar explicado na lei efetivamente, mas se quando você cria o logotipo tiver alguma expressão que for possível de enxergar a letra, a palavra, a expressão, automaticamente essa marca ela se transforma numa marca mista, que seria a terceira forma. A marca mista é quando você tem a imagem e a palavra. Isso não interfere em absolutamente nada em termos de valores, né? As despesas, as taxas que você paga, na verdade o nome é retribuição, né? Que você paga direto para o órgão, ele permanece igual. A diferença é que quanto mais especial for a sua marca, quanto mais especialidade apresentar essa sua indicação, essa sua identificação da empresa, melhores são as chances, maiores são as chances de registrabilidade. E por que isso? Vamos imaginar o seguinte, Daniel. Nós temos aqui um copo, né? Certo. Será que é possível eu registrar a marca copo? Não. Por que não é possível registrar a marca copo? Porque copo, a expressão copo, ela já é utilizada para designar esse objeto, né? Então eu não consigo fazer o registro da marca copo. Agora, quanto mais específico, quanto maior for o número de detalhes que eu busque para tornar distinto esse meu copo no mercado, maiores são as chances de registrar. Vejam 2 objetivos. O primeiro é evitar que terceiros de má fé possam utilizar, né, por exemplo, de nomenclaturas comuns, expressões comuns, para ganhar dinheiro às custas, né, de outros que venham explorar isso no mercado. Então, eu vou lá registrar a marca copo, todo mundo que divulgar a expressão copo, eu cobro royalties pela utilização do uso da marca. Então, a própria lei de propriedade industrial já coloca como uma lista de situações, de marcas, de expressões que não podem ser registradas. Expressões comuns é um dos exemplos que nós temos aqui. Então, o que é importante? Quanto mais distinto for aquele objeto, aquele nome, aquele logotipo que eu quero montar, organizar, maiores são as chances de proteção, até porque a lei, de fato, ela vai encontrar aqui o objetivo final, né, que é garantir que ninguém utilize da marca do outro como uma concorrência parasitária. Então você tem, por exemplo, eu vou citar aqui uma empresa que eu conheço de Paraty, aliás, conheço ela, mas em pequenas doses, que é a Coqueiro, né? Não é a cachaçaria, é o Alambique Coqueiro. Cachaça Coqueiro, Alambique Coqueiro. Cachaça Coqueiro conhecida no mundo todo. 200, como a 200 anos de Alambique é Coqueiro. Para quem não conhece, Paraty, entre tantas coisas maravilhosas que exporta para a humanidade, em sentido amplo, né, desde a cultura até a cachaça coqueiro, tem vários alambiques, né, alguns já, como o Daniel colocou, mais de 200 anos de exploração da marca, do uso, enfim. Então vamos imaginar que uma pessoa que tem o alambique, a cachaçaria, coqueiro, se eu chego na cidade, na região,
no âmbito principal de atuação dessa cachaçaria e lanço um produto utilizando do nome, da marca, do logotipo, provavelmente as pessoas possam vir a consumir esse produto pela boa fama construída por essa empresa ao longo de anos, né? E aí, evitando então essa chamada concorrência parasitária, em que um entra na sombra do outro, é que você tem essa necessidade de tornar algo extremamente específico, né? Enfim, então, basicamente, Daniel, essas três são as três formas de registro de marca que nós temos. A gente muitas vezes encontra as pessoas mencionando, eu vou patentear a marca. Na verdade, patente ela é relacionada à invenção, a outros tipos de proteções. O registro da marca, de fato, ela quanto a essas identidades que nós podemos distinguir, de fato, né, as empresas. E tem Saulo, uma... Pode falar, pode o que falar. você pode falar em relação ao procedimento no Brasil, a questão da validade, você falou sobre a questão do nome empresarial e falou sobre a marca, você diferenciou, mas eu queria que você falasse também sobre a importância da validade, o procedimento, en passant por cima, como é feito e tal. Legal. Porque não é em todo lugar. A pessoa acha que pode ir na esquina, vai ali e registra a marca. Não é assim, né? Aliás, você tocou num ponto sensível, que o registro de marca ele não é uma atividade privativa da advocacia, como é alguns atos que você tem no mundo jurídico, né? Por exemplo, o peticionamento perante o Poder Judiciário, em regra, é um ato privativo da advocacia. Existem situações em que o advogado seria aí prescindível, né? O juizado especial até o limite, pedido de fixação de alimentos, tem situações específicas. O registro de marcas não é. E por conta disso, a gente não tem um controle, uma fiscalização, como existe na OAB, por exemplo, na atuação jurisdicional, e aí você acaba tendo em grande escala, um sem número de fraudes, porque as pessoas vão explorar isso no mercado de uma maneira já capciosa, já bastante fraudulenta. Eles criam um boleto, só que é um boleto de contratação do serviço daquela pessoa que vai ser chamado agente industrial ou a pessoa que vai vender o serviço de registro, e ele envia para a empresa, porque ele puxa, né, os dados da empresa pela internet, hoje em dia é fácil você conseguir qualquer informação, manda, e com a designação, aliás, ele mesmo já começando usando indevidamente a marca, porque ele coloca o logo do INPI, que eu já vou falar um pouquinho sobre esse órgão, e a pessoa paga achando que aquilo vai garantir a ele o registro de marca. Então, como você bem disse, o registro de marca não se faz na esquina, né? No Brasil, cada país no mundo vai adotar um regime próprio quanto aos órgãos que vão fazer o registro, mas no Brasil nós temos uma autarquia federal. A autarquia federal é um órgão da administração pública federal, né, vinculado ao poder federal, Poder Executivo Federal, que é o chamado INPI. Tem gente que chama de INPI, mas tanto faz INPI ou INPI, mas é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Esse instituto tem toda a tratativa, né, a respeito dele na Lei de Propriedade Industrial também, né? Então, Lei de Propriedade Industrial e Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Esse instituto ele cuida do registro da marca, das patentes, dos desenhos industriais, né, registros de software, enfim, tudo que envolve aí, desde que não envolva direitos autorais propriamente, porque direito autoral fica a cargo da Lei de Direitos Autorais, mas o que envolver registro de marcário, identidade de empresa, por isso que chama, inclusive, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, né? Então, ele vai ser, no Brasil, o órgão responsável. Para você fazer o registro, né, até 2009, 2008, se não me engano, o registro era exclusivamente no papel. E em 2010, 2011, veio o Instituto começando a caminhar com passos que depois se acelerou, né, passando tudo para eletrônico. Então, você tem um procedimento integralmente eletrônico, é um procedimento bastante semelhante a uma ação judicial, só que ela acontece em âmbito administrativo, mas que ela é essencialmente jurídica. Você faz o pedido... Diga. Não, é importante aí ressaltar também para quem está assistindo ou vai assistir depois dessa live, o Sávio destacou, né? Eu falo Sávio, né? Embora seja o professor Sávio, mas eu digo porque não é uma atividade exclusiva da advocacia. Então a pessoa perguntaria assim, já vão me perguntar isso lá no escritório. Ah, mas então você pode contratar um despachante. Pode, sim, mas um advogado ele teria um melhor conhecimento da lei,
de propriedade industrial, que é do final dos anos 90, se eu não me engano. Quer dizer, um advogado ele teria condições melhores de instruir melhor esse processo. E o segundo ponto que eu queria destacar, como tudo tem evoluído no Brasil, né, e no mundo ao longo dos últimos 20, 30 anos, até o final dos anos de 2010, todo esse processo de registro de marcas, né, ele era feito fisicamente, de papel. E agora, ao longo dos últimos 8, 9, 10 anos, já houve uma transição, uma migração para o registro feito eletronicamente. Mas isso não quer dizer que o advogado ou a pessoa que você vai contratar para fazer o registro da marca, da sua empresa, ele vai apenas fazer lá 2, 3 minutos, preenche o protocolo e acabou. Não. Tem todo um acompanhamento, que é isso que eu queria que o Gustavo explicasse. Legal. Existem vários tipos de acompanhamento, realmente, Daniel. A pessoa, às vezes, procura, ela quer só fazer o registro da marca dela para que ninguém venha incomodá-la quanto à exploração daquela marca. Então, eu registro a minha marca para garantir que eu não tenha problemas, porque se eu exploro a marca que é de alguém, esse alguém pode vir tanto impedir que eu use, quanto cobrar, né, pelo uso indevido da marca dele. E isso causa um transtorno muito grande, né? Ainda mais porque, hoje em dia, a indicação, o nome... Imagine você que tem uma empresa, ainda que esteja começando, e que começa... Vamos imaginar um hotel, a cidade de Paraty é uma cidade que agrega e atrai muitos turistas do mundo todo. Paraty, né? Ubatuba, Angra, enfim, todo o litoral aqui. Né? Toda cidade turística que a gente possa pensar de exemplo. São cidades que, vamos imaginar, você abre um hotel, uma pousada, e ali começa a explorar comercialmente, faz um perfil no Instagram, e, poxa, Instagram hoje em dia, ele converte muito, né, para qualquer tipo de segmento, serviço, produto, enfim. E, de repente, você descobre, aliás, eu vou até citar um caso que aconteceu, não sei se você está lembrado, envolvendo, inclusive, um hotel, e aí você, de repente, descobre que alguém já tem um registro dessa marca, e você, por uma demanda judicial, acaba sendo impedido de usar. Então, muitas pessoas acabam procurando o registro de marcas só para garantir que não tenha dor de cabeça. Fazer um parênteses aqui, Daniel. Aconteceu em uma ocasião passada, né, de um caso em que uma pessoa ingressou com uma ação judicial em face de um hotel, só que na hora que jogou no Google para pegar os dados do hotel, ele errou, porque o hotel tinha um nome parecido. Lembra disso? Eram 2 hotéis em cidades diferentes, mas que tinham os mesmos dados. A pessoa, quando acionou, era um turista, era de fora, ele acionou judicialmente um hotel, mas buscou o endereço do hotel errado. Teve o caso da Amazon, não teve, se eu não me engano? Também teve uma coisa, eu não me lembro com detalhes, mas a notícia para mim também não é estranha, envolvendo a Amazon, sim. A Amazon, sim. Então, esse é o primeiro perfil da pessoa que procura. O segundo já é a pessoa que quer proteger a marca, pois entende já com um valor agregado muito alto sobre a marca que ele já possui, ou que pretende construir e faz um investimento pesado em marketing, né? Como que seria isso? Então, esse seria o segundo acompanhamento da importância, até que eu vou destacando aqui, da advocacia. Você contrata a pessoa, ela faz o registro da sua marca, mas ela também mantém um acompanhamento periódico. Como assim? Na justiça, né, nos órgãos do Poder Judiciário, quando você tem uma ação judicial, as publicações elas são em dias úteis e, extraordinariamente, fora do período de dias úteis. Mas, em regra, no dia útil você tem a publicação. Publicação significa uma comunicação oficial de que houve um andamento naquela sua ação, naquele processo. No pedido de registro de marca e todo o procedimento, você tem a situação das publicações acontecendo uma vez por semana. São as terças-feiras, né? Ao invés de ter a publicação no Diário Oficial, ali em âmbito do INPI, que é esse órgão que cuida dos registros do Brasil, você tem a chamada publicação da RPI, que é a Revista de Propriedade Industrial. Então, o acompanhamento que o advogado faz, além de proceder com o pedido de registro, é feito um acompanhamento para ver se qualquer pessoa no país ou fora do país tenha intentado registrar a marca que é sua. Pois, quando alguém pede o registro, Daniel, é feita essa publicação. Fala assim, olha, Daniel quer registrar a marca X. Tá lá, né? Papel, né? Exatamente. E aí, se você tem um contrato ali que te coloca, né, com uma pessoa acompanhando isso, ele vai ter a chamada primeira análise de colidência. Ele fala assim, opa, essa marca aqui é do interesse do meu cliente. Eu já fiz o pedido inicialmente, eu pedi antes, né? Depois a gente até pode falar isso. Eu pedi antes o registro dessa marca. E aí o advogado
vai fazer o que? A oposição àquele que está tentando registrar uma marca do interesse do seu cliente. Então você tem que ficar ali em alerta para ver se alguém está tentando registrar uma marca que é de polidência. É um outro tipo de serviço que existe aqui, né? Atualmente, dá para fazer na mão, né? Fazer a mão, na unha, como dizem, no caminho das pedras. Mas o ideal é que você tenha aí, existem vários softwares, a inteligência artificial, que faz essa busca constante na internet e nas publicações para ver se alguém está tentando utilizar a sua marca. E aí tem uma série de procedimentos que não são só administrativos, mas elas já caminham judicial e administrativo junto, que é a impossibilidade da pessoa usar, a cobrança que você pode fazer quando você explora. Depois que você registra a marca, qual é o prazo de validade? Quanto tempo a pessoa que registrou a sua marca lá do seu restaurante, do seu hotel, da sua lanchonete, quanto tempo de validade? E outra pergunta que eu te faria, para passar para todo mundo que está assistindo, que vai assistir depois, se caso alguém tentar usar ou utilizar essa marca indevidamente, o que a gente pode falar do aspecto criminal, aspecto civil, indenizatório? Bacana. Então, primeira informação importante, né? Nós falamos no início que existe uma distinção entre registro de marca e patente, que envolve invenção, né? A patente, ela é um pouquinho diferente, porque desde o momento que você faz o protocolo, você já está protegido. Você já ganha um registro de início que fica ali aguardando só verificar se realmente está tudo certo e pronto. No registro de marca é um pouco diferente. Vamos imaginar que nós tenhamos agora protocolado o pedido de registro, né? É atribuído um número de processo, só que você ainda não tem número do registro. Você inicia, vai publicar, o INPI vai dizer para todos os interessados que tem alguém querendo registrar a marca e tal. Da publicidade. Antigamente, isso, a diferença que traz o processo eletrônico para esse contexto, né? Antigamente nós tínhamos aí uma média de 3 anos para sair um registro de marca, assim, pensando a média daqueles que tem, não tem problema, que vai ter uma situação de resistência. Atualmente, de 8 meses a 1 ano, você consegue, se tudo der certo, né? Você consegue ter o registro efetivamente definido. E quando eu falo se tudo der certo, é verificar com brevidade, porque às vezes não adianta você chegar, pensando agora na figura do advogado, do prestador desse serviço, né? Não adianta você querer vender o registro da marca a qualquer custo, sem antes falar assim, olha, eu preciso antes fazer uma consulta para te dar as condições de te falar qual é o risco de não conseguir esse registro. Porque pode ser que já existam marcas registradas parecidas, e aí você vai ter que dizer o seguinte, olha, existem marcas registradas, a chance de dar errado, de não termos êxito administrativamente é grande, mas existe aqui um caminho para seguir judicialmente posteriormente. É um caminho mais longo, é um caminho que pode ser mais custoso, mas dependendo do acervo que você tem aí de valor agregado, de histórico dessa marca, vale a pena, né? Então, não adianta só oferecer o registro, tem que fazer essa consulta anterior para entender qual a chance de registrabilidade que se tem aí. Mas, enfim, deu certo, saiu lá o registro. Cada registro de marca, você tem aí o prazo de proteção a contar da expedição, né, de deferimento, são 10 anos. Depois que você conseguiu, pagou ali a taxa que você, mais ou menos uns R$ 1.000 ali, mais ou menos, que você tem de custo, né? Isso vale, esse chamado prazo decenal, você tem 10 anos de validade de registro. Quando estiver vencendo o último ano, Daniel, você não precisa fazer o processo todo de novo. Você paga, faz todo o pedido ali que é mais abreviado do que o inicial, paga as despesas, enfim, e faz o pedido de renovação da marca. Fica por mais 10 anos. O registro de patente, ele tem, né, a patente em si, ela tem limites, né? Você não pode ficar para sempre. Deve ser comum, aliás, é comum a expressão quebra de patente, né? Ou porque o poder público quebrou, ou porque a lei exigiu ter quebrado, ou porque venceu. Agora, registro de marca, você, enquanto estiver renovando, ele é seu. Existe só uma possibilidade. Pode falar. Não, seria importante só para, trocando em miúdos, ou coisa que o valha, o que o Gustavo está dizendo é o seguinte, a gente tem, dos clientes, sempre que nos perguntam, né, perguntam para a gente, o prazo em média para registro de marca é de 1 ano, pode ser um pouco menos, um pouco mais, custos aproximadamente R$ 1.000,
Pode ser 600, 700, 1.100, 1.200, depende um pouco da taxa, até para o governo. Esse é só a taxa de final. São várias taxinhas, depois eu até posso explicar com mais detalhes. Esse é Não, de quando já sai o certificado de registro. eu digo assim, custo porque o governo é um governo arrecadador, um governo que A arrecadar. taxa pode variar, realmente. A taxa pode variar. E então, um prazo mais ou menos de um ano para você dar entrada no INPI ou no INPE. E uma vez registrada a marca, você tem a proteção durante 10 anos, podendo renovar essa proteção por mais 10 anos, sabe? Sem limite. A renovação sempre vai ser de 10 em 10, 10 em mas 10. diferentemente da patente, você não tem limite de pedir dessa renovação, né? Tá. Você E vai pedir a O INPE renovação sim. hoje, ele está localizado nos grandes centros, né? São Paulo, Rio de Janeiro, A sede, embora a gente, quando pense em um órgão federal, a gente imagine que a sede seja Distrito Federal, Brasília, né? Brasília. Na verdade, a sede do NPI ela fica no Rio de Janeiro, né? Muitas vezes, aliás, no começo da atividade, quando eu atuava no comecinho, ainda no papel, tinha uma oposição, por exemplo, quando alguém se opõe ao pedido da marca que você está requerendo no registro, tinha que ir até o Rio de Janeiro para tirar cópia reprográfica, xerox, de fato. Porque não dava nem para você pegar, alguém te enviar por e-mail, porque não podia, né? Tinha limitações. E o Brasil, assim, a gente tem algumas burocracias. Existe uma professora aqui no Mackenzie também, a professora Irene Nohara, ela é professora da USP, livre docente. Ela escreve muito sobre a burocracia, o sistema burocrático, né? E a burocracia, ela não é tão, assim, ruim para o nosso sistema, de modo geral. Ela traz proteção. Claro que, vou ter com perdão da expressão, com a burocracia, ela atrapalha. É a má vontade, a falta de interpretação, a falta de bom senso, a razoabilidade, né? A proporcionalidade nos atos da administração, mas a burocracia ela traz proteção. Neste caso específico, atrapalhava, né? Porque tinha que, na época eu residia em Cachoeira Paulista, embora estejamos ali na metade entre Rio e São Paulo, as capitais, era um deslocamento para pegar cópia, às vezes de 2 páginas. Mas hoje Não dava. O INPE ele tem uma Ele tem subsede a sede no em São Rio e Paulo. ele tem as delegacias regionais. Sim. Aqui em São Paulo nós temos uma delegacia regional, fica ali próximo ao Itaim, um prédio ali todo especial. E um dado interessante, Daniel, que há uns 5 anos, 6 anos, desde a primeira gestão Dilma até hoje, cada ano, né, então passa por Dilma, passa por Temer, Bolsonaro, você tem um investimento muito grande no INPI. Eu sempre digo, quando eu falo que é um investimento grande, sempre fica aquém do que a gente espera Tá. ou de fato precisa. Mas isso, assim, foi uma revolução dentro do órgão, porque você tem, eu disse aqui que tínhamos um prazo de médio 3 anos, tudo o papel, a dificuldade, aquela coisa morosa. Então, você tem tido concursos públicos para agentes trabalharem internamente, né, para os servidores. Você tem capacitação, você tem plataforma cada vez mais desenvolvida. Então, tem sido cada vez mais instigante trabalhar na área pela velocidade, pela celeridade que vem se tornando marca do órgão como um todo, né? E você havia feito uma pergunta também, Daniel, que agora eu lembrei, quais são as consequências, né, se alguém utilizar indevidamente a sua marca? A pessoa já São tem a duas. marca dela registrada, está lá no INPI registrada, de repente uma outra pessoa, um terceiro, alguém foi lá e usou indevidamente. Aí você tem as sanções cíveis, criminais, indenizatórias e tal. A lei de propriedade industrial, que ela vai cuidar do processo de registro, ela traz, inclusive, tipos penais, né? A gente, às vezes, acha que os crimes só estão no Código Penal, muito pelo contrário. Aí, que para mim, voltou. Você estava me ouvindo? Você tinha travado aqui Não, para mim. voltou, desculpa. Não, eu estava Voltou? te ouvindo. É porque Então, nós temos, Daniel, tem uma advogada que tá querendo entrar com a gente aqui para participar 2 minutos, mas pode legal, falar, desculpa. legal. Então, nós temos consequências, de fato, que a própria lei de propriedade industrial traz, pelo uso, pela imitação indevida. E aí você tem várias consequências de âmbito civil, né? Que aí, assim, se você assume esse trabalho junto de um escritório de advocacia
alguém que vai fazer um acompanhamento mais global, né? Além do registro de marca, tem, como eu disse, esse processo de contínua fiscalização se alguém está utilizando. Daí você pode, além de atuar buscando impedir que aquilo seja utilizado, né? Vamos imaginar, teve uma época que, quando você tem normalmente jogadores de futebol sendo transferidos de times, onde ele atrai patrocínios. Vamos pensar aqui quando o Ronaldo veio para o Corinthians, né, uma rede de patrocínios muito grande, na época até tiravam sarro do Corinthians, e eu sou corintiano, hein? Por conta do número de patrocínio nas camisas, mas porque todo mundo queria estar associado a um time que estava tendo agregado a ele um dos maiores jogadores do mundo, né? Todo o histórico de Ronaldo, seleção, enfim. Então, o número de falsificação que você tem na sequência de produtos vinculados ao time começa a aumentar. E aí a equipe, né, o escritório vai atuar para impedir a venda e cobrar daqueles que utilizam indevidamente da marca. E aí, assim, a gente consegue pensar no dia a dia nosso aí, né? Basta caminhar nas ruas, nos grandes centros, né, ou nas pequenas cidades também, e perceber, você tem a marca Nike, e aí o sujeito vai lá e usa a marca Mike, né? Tem a Adidas e ele cria o Abidas, só troca a letra. Tem o BR e a pessoa coloca lá alguma coisa que pareça um B na frente, um 6R, né? Enfim, a criatividade do brasileiro Não, deveria ser utilizada sempre para o bem, né? ou até a pessoa utiliza a Nike, por exemplo, o Adidas, mas faz um plágio, né, por assim dizer, com uma camiseta falsificada, né, e utiliza a logomarca registrada e etc, da marca. Veja o prejuízo para o empresário, né? A gente está falando de produtos. Então, e para o empresário e para o consumidor, né? Porque a gente pode pensar o seguinte, teve uma época que era febre aquele tênis Nike Shox, né? Que tinha 4 molinhos atrás. E aí eu quero, na época eu me lembro que era um tênis caríssimo que custava R$300, né? Hoje qualquer chinelo quase está chegando nisso já. Os tênis já estão passando de 2.000, até assusta. Mas enfim, aí o que a pessoa fazia? Chegava aí nesses lugares que já sabe que vende produtos falsificados, acaba comprando um tênis com toda essa imitação, falsificação que você disse, e aí trazia problemas gravíssimos à saúde, porque não foi projetado, aquilo foi feito com qualquer material, e aí existe, aliás, disputas judiciais muito interessantes, porque a pessoa acabava ingressando com ações judiciais em face da marca, da propriedade, do proprietário da marca real, alegando que teve prejuízos, né, pelo vício oculto ou pelo vício, pelo defeito, invocando ali o Código de Defesa do Consumidor. E aí, no momento da perícia, se percebe que aquele produto era viciado, né, era falsificado. Fake, né? Enfim, são discussões jurídicas que não tem fim aqui, que você consegue de desdobramentos. Enfim, então, é importante a gente pensar que cada vez mais, sobretudo com a proliferação da utilização das novas tecnologias de informação e comunicação, em que a marca torna cada vez mais um distintivo das empresas, praticamente, né? Você ter a proteção do registro, ter o registro da sua marca, ela te traz proteção para evitar que alguém te traga dores de cabeça futuramente, porque o mundo nosso país é um país continental. Você não sabe se o hotel, sei lá, o hotel Daniel Paraty não vai. Então é sempre importante para que você possa ter aí garantida essa identidade, que acaba sendo de fato uma identidade quase que personalíssima, né? Desvencilhada da pessoa. E um dado que nós não mencionamos aqui, que é interessante, Daniel, que o registro da marca, vamos imaginar que eu tenha registrado, estou usando o seu nome como exemplo, o nome não é registrável, mas só para a gente usar como exemplo, Daniel, né? Então, eu posso registrar Daniel? Posso, tá. Esquecendo que o Daniel seja nome. Mas qual que é a área de atuação do Daniel? O Daniel, ele atua na área do comércio de produtos alimentícios, né? Ok, na hora que eu vou fazer o pedido de registro, eu preciso identificar e indicar qual é a área de atuação que você, titular dessa marca, pretende desenvolver ou já desenvolve. Aliás, o NPI pede para que, logo no momento, a lei impõe, né, não o NPI, que você demonstre, que você indique, prove que você explora aquela marca. Então, isso evitaria daqueles famosos, que acontece muito no registro de site, que sai registrando domínios aleatórios para depois ficar vendendo para as pessoas que, de fato, têm a utilização daquele nome.
Então, Bom, pode falar. não, eu queria já ir partindo para o final, te agradecer e dizer que é praticamente uma aula, né? Não, é verdade, uma aula, você sabe que eu sou muito sincero, até demais, né? Mas uma aula que você mandar um oi para a Thalita, que acabou de entrar. Se eu não mandar um oi para ela, ela vai ficar chateada. Mas Thalita é uma grande amiga minha. Mas assim, minha mãe também está assistindo. Minha mãe, eu acho que ela clicou aqui, ela falou assim, ninguém consegue entrar, está indisponível. Acho que ela quer entrar na live com a gente. Ah, então um grande beijo. Um grande beijo, ela está aqui, ó. Acho que ela deve estar tentando acessar mesmo para fazer participar. É, Pode ser. de repente eu chamo ela um minuto aqui, vamos ver, de repente, vamos Tá, ver. tá, jóia. Mas assim, para a gente uma aula de registro de marcas, enfim, sobre marcas, importante, vai ficar aqui no feed. Vou procurar repartilhar e compartilhar isso com os clientes e dizer que realmente isso agrega, a marca é uma coisa que agrega, ela tem o seu valor, haja vista Coca-Cola, Nike, Adidas. Quando você olha uma marca, você visualiza um produto, você tem todo um feedback, todo um background, todo um histórico, todo um ativo da marca. Então é fundamental fazer o registro da marca. Você que tem o seu restaurante, você que tem um hotel, independentemente, eu falo pela comarca que eu atuo, que é Paraty, aqui no litoral do sul do estado do Rio, mesmo em Angra ou Ubatuba, no litoral sul, no norte do estado de São Paulo. Então, praticamente, você deu uma aula aí sobre marcas. Te agradeço enfim, queria saber se você ficou algum assunto pendente aí, alguma coisa para eu tentar só chamar minha mãe aqui. Não sei se ela está online ainda, mas você fica aí, você não vai embora, não. Porque senão ela vai, Não, não. Eu ia, eu ia senão ela vai brigar comigo. Eu ia trazer só uma curiosidade, né? Que nós É. temos, eu falei de algumas marcas, nominativa, mista, figurativa. Existe um tipo de registro de marca que que a gente pode pensar, por exemplo, quando você imaginem vocês é, aquele Yakult. Eu ia falar o nome do Lactobacillus, né? Mas o Yakult. Você tem um formato específico do Yakult. Com qualquer prateleira do supermercado, se você vê um potinho daquele formato, é Yakult. Só que hoje você tem, por exemplo, chocolate Toblerone. Chocolate Toblerone que é em formato de uma pirâmide compridinho, né? Sim, sim. Enfim, entre outros. O formato do sabonete Dove, né? Então, existem produtos que a sua apresentação física, né, não pode ser uma apresentação comum, como eu disse o exemplo do copo. Então, todo copo vai ter um formato que vai conduzir ao que nós conhecemos, mas o produto que tem ali o seu formato conduzindo a você compreender que relaciona-se a uma marca, você também tem como proteger isso, né? Porque isso está diretamente relacionado à identificação da imagem do produto no consciente dos consumidores e no seu inconsciente também. Né? Às vezes, de olho fechado, você tocando o produto consegue identificar que marca que é. Antigamente, a gente conseguia fazer isso com os iPhones, né? Por conta da lente, o formato. Enfim, é também um tipo de produto que dá, um tipo de marca que a gente pode buscar proteção. Mas era só isso para a gente finalizar ali o Tá, raciocínio. Estou agora à sua disposição. tá ok. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver Você está aqui. dizendo que a Estela quer entrar e diz que está indisponível. Então isso tem que você mesmo Não, 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 adicionar, né? não, mas eu acho que ela apertou algum botão errado aqui. Ela não, naturalmente, a mãe não ia participar de live, ela é extremamente tímida, eu acho que ela apertou algum botão errado. Só para emendar, é importante dizer, eu tenho alguns clientes estrangeiros, existe um protocolo, chama Protocolo de Madrid, tá? Esse protocolo é de 1989, Protocolo de Madrid. E o Brasil, ele foi signatário, ou seja, ele assinou esse tratado em 2019. Então, ele é de 89, mas somente em 2019 o Brasil ele assinou, ele foi signatário, ele avocou, ele puxou e falou: olha, aqui no Brasil também está valendo esse protocolo de Madrid. Esse protocolo de Madrid
ele é utilizado por 120 países. O que significa dizer isso? Significa dizer que você pode, você brasileiro, você que tem a sua empresa, que quer registrar a sua marca em mais de um país. Exemplo, eu tenho uns casos, por exemplo, de clientes que têm restaurante em Paraty, ou, enfim, já tiveram restaurante em Paraty no Uruguai. E você quer registrar a sua marca em Paraty, no Uruguai. Você precisa ir lá no Uruguai registrar em Paraty, no Brasil, em São Paulo, por exemplo, lá com o Sávio, com o Daniel, com o João, com o Pedro? Não, você pode valer-se do Protocolo de Madrid, que está valendo desde 2019, e com o registro, a partir do momento que você protocoliza no INPI ou no INPE no Brasil, ele tem a validade em todos os países signatários. Então, você faz um protocolo no Brasil, um processo no Brasil, de uma marca sua aqui no país, e ela tem a proteção em todos os outros países. Isso vale também vice-versa. Se você fizer um protocolo lá na Alemanha, de uma empresa cafeteria, Ausenbar, sei lá, supondo, inventando um nome, e você quer também abrir uma cafeteria lá no Rio de Janeiro. Você faz lá um registro, a Alemanha é signatária do Protocolo de Madrid, e essa marca vai ser registrada em Madrid, perdão, o Protocolo de Madrid, ela vai ser registrada na Alemanha e também vai ser registrada no Brasil. Então é importante dizer que, do ponto de vista internacional, existe uma possibilidade de você registrar uma mesma marca em vários países. Então a pessoa perguntaria assim: mas então eu não posso ir lá na Argentina registrar e depois ir no Brasil e depois ir na Alemanha? Pode, cada país você tem o seu órgão, uma sua autarquia, o seu órgão federal, enfim, para fazer o registro da sua marca. Mas nada impede que você se valha do Protocolo de Madrid, que é um tratado internacional, tá? O tratado internacional. Até se você sabe, é professor de constitucional, se você quiser falar, sabe, onde os tratados estão na pirâmide de Kelsen. Aliás, essa semana tinha pirâmide de Kelsen para os demais que não são da área jurídica. Kelsen é um austríaco que muito contribuiu com o direito, sobretudo quando coloca que a Constituição tem que estar no topo do sistema e não os grupos de família de WhatsApp, né? Mas a Constituição no topo e abaixo as legislações. Os tratados internacionais, como não são, no caso que o Daniel citou, a respeito de direitos humanos, eles estão no mesmo status das leis. Então ele tem força normativa equivalente a uma lei no Brasil. Quando fala sobre direitos humanos, ou ele está no nível da Constituição, como uma norma constitucional, né, quando ele é aprovado com o mesmo quórum de uma emenda, ou ele pode estar também acima da lei ou abaixo da Constituição. Mas é um papo mais complexo aí, seria o status de supralegalidade, né? E você citou interessante esse tratado internacional. O Brasil tem um que ele já é signatário há um bom tempo, que é a Convenção de Viena. A Convenção de Viena ela já trazia prioridade. Então, por exemplo, se eu tenho um registro da marca no Brasil, né, sei lá, qualquer marca que a gente possa pensar, eu já teria prioridade quando eu viesse a pedir esse registro fora do país. Então, olha, sabe, já tem um registro no Brasil, então eu tenho que priorizar quem pediu primeiro. E aí ele vai contar a data que eu tenho aqui no Brasil, né? E tem, só para a gente fechar, talvez, não sei se você quer colocar mais alguma coisa, existe um detalhe muito legal, o Brasil não tem muitos, acho que deve ter por volta de 150 chamadas marcas de alto renome, que são aquelas marcas que ela é tão importante, tão assim, de tamanho reflexo, que o INPI concede o registro que alcança todas as áreas de atividade. Por exemplo, Coca-Cola tem esse registro de marca de alto renome, seja de chinelo, de material de limpeza, qualquer coisa, a Coca-Cola tem a marca, né, se impondo no mercado. Agora eu vou dar a palavra para você apresentar a colega que acabou de ser inserida aqui na live. Carol, como estás? Buenas a todos. Good afternoon, everybody. I don't know if I have to speak in English or Spanish. You choose. Pode falar em espanhol. Vou apresentar a Carol. Carol, ela é uma advogada colombiana e ela é especialista, sabe, em registro de marcas lá na Colômbia. Legal. E nós estudamos em Cambridge, né, Carol?
Yes, actually, Daniel was my classmate in the UK for some weeks actually. And thank you for this invitation today. Thank you for your trust. And thank you, Savio, for this introduction to the trademark world. It's my pleasure. Bom, só traduzindo o pessoal, ela está dizendo que a gente foi colegas em Cambridge, eu fiz um curso em Cambridge, na Inglaterra, depois da faculdade. O Sávio, muito provavelmente, daqui a pouco está indo para... O Sávio já morou no exterior, mas daqui a pouco, com doutoramento, daqui a pouco vai morar aí na... Você vai para a Islândia ou vai para a Polônia, sabe? Eu iria para a Islândia, que é um dos países mais incríveis do ponto de vista constitucional. É verdade. Islândia, você fez uma brincadeira, mas é verdade. A Islândia teve a sua constituição formada por volta de 2007, 2008, pelas redes sociais, e tem um dos preâmbulos mais lindos de todas as constituições que eu já pude estudar. Vale muito a pena, aliás, quem quiser buscar de curiosidade. Vou falar um pouco inglês aqui, depois eu vou com a Carol. Carol, if you want to speak English, it's good, so feel free, but we just had a chat 30 minutes ago, so about the registration in Brazil, about trademark, and if you want to talk a little bit about how it's going on in Colombia, como está acontecendo na Colômbia, como é que é o registro na Colômbia. But if you feel comfortable speaking Spanish, it's okay. Just a few minutes of participation for finishing. Thank you, Daniel. Well, yes, I've been working in the last few years on intellectual property issues for a law firm, for the government, and formulating the intellectual property public policy recently. Well, today I will tell you some short messages, basically some relevant points about trademarks. Well, Colombia is part of the WTO. And the most of the treaties related to IP. We are under the Andean Community Decisions 486. And yes, this is our general regime. And of course, when a company or a person owns a brand, has an intangible asset, it means that brand can form part of the assets besides buildings, furniture, and could be sold and even given as a guarantee. Our law is from the Andean community, as I said before, which includes Peru, Bolivia, Ecuador, and Venezuela in the past. Okay. Some short steps to register a trademark. I think it's more or less the same in Brazil. It is important to search previously. Carol, just a minute to make a translation. Carol estava apresentando, falando sobre só para o pessoal que está assistindo, fazendo uma apresentação, que ela é especialista na área de registro de marcas e a legislação é muito próxima do Brasil. Então, naturalmente, o que o Sávio relatou magnificamente, e falo isso com toda sinceridade, o Sávio sabe que eu não minto, que eu sou muito sincero. Ela está relatando que lá na Colômbia existe o mesmo tipo, o mesmo procedimento, procedure, para fazer o registro de marcas, né? Carol, go on. Okay, thank you, Daniel. Okay, and yes, it's important to do a research previously to be sure about what is on the market. And there, fazer uma pesquisa antes, né? And then to file the trademark application. After that, the trademark office does an examination of the trademark application, the government authority. And after that, you have a right, of course. So you are entitled to make an opposition from general public, for example. And that's it. I think those are the main steps to get a right related to industrial property trademark. It's more or less the same for the patent, but this is not the case in here.
And yes, finally, a trademark registration is important due to the fact it allows to the entrepreneur to obtain a recognition to the consumer. And of course, in here is the same territoriality principle, which means that the trademark is valid only in Colombia. And yes, and specialty principle, which means that the trademark is only, you can use it only for the class is registered. For example, if you get a trademark related to the food sector, and there is a similar trademark on the market related to the pharma sector, there's no any relation between them. So maybe they can coexist on the market. So yes, broadly speaking, businesses. But Carol, once someone gets the registration, how long does it take? I mean, if you get the registration of, for example, Coca-Cola company, how many time you are entitled? How many time you can use the trademark? 10 years? In Colombia, it's 10 years, yes. Então a Carol, just a minute, a Carol está dizendo a mesma coisa que o Sávio, que lá na Colômbia, né, nos países sul-americanos, o prazo também de validade, como o Sávio acabou de relatar, né, que no Brasil o prazo é de 10 anos de validade também do registro da marca. Thank you, Daniel. So finally, privileges and benefits about trademarks. Public notice of the business. It's important for the ownership of the trademark, of course. Legal presumption of the business. Exclusive right to use the trademark in the country, of course. And we also have a protocol, Madrid Protocol. Então, just a minute. Então, que a Carol disse, que eu comentei minutos atrás, o Protocolo de Madrid é um tratado internacional, né, que a Colômbia também é signatária, em que você pode registrar uma marca e ela no seu país, né, e ela ter validade em outros países, né? Tu podes meter a marca solamente em um país e ter validade em todos os outros. Yes, the Madrid system is a convenient and cost-effective solution for registering and managing trademarks worldwide. Is with a single application and pay one fee to apply for protection. You can do it at the same time in many countries. So of course, every country has the right to check the requirements. O que a Carol está dizendo assim, a pessoa paga uma taxa, né, faz o pagamento de uma taxa, por exemplo, no Brasil, para registrar o café dela ou restaurante lá no Chile. A mesma marca no Brasil, a mesma marca na Colômbia, a mesma marca na Alemanha. E aí o outro país vai checar se está tudo ok, tudo em dia, para poder dar validade. Se for negado, e aí não tem direito à marca, né? What is important to mention here is every country has the right to check the requirements and grant or deny the trademark depending on the requirements. Even though you can do your application at the same time, every country has the right to check it and decide if you're right or not. All right, okay. Why is important at this moment, trademarks, for example, in Colombia? There is an important moment related to a new approach, new policies related to intellectual property. It is not only registration, but commercialization, what is the core of our public policy. And secondly, because it is very important to provide people with knowledge about IP issues. Nobody knows very well about this. Neither entrepreneurs, so that's important. And nowadays in Colombia, much more important than before, of course, to have a trademark
we are able to do it online nowadays, everything. Just a minute, Carol. O Carol tá dizendo que exatamente como o Sábio falou, também aqui no Brasil, o processo também é online, não é mais de papel. Então, você pode fazer todo o processo online e imagino que o papel da advocacia é tão importante para poder... Los abogados es un papel importante para poder meter lo procedimiento, lo proceso para poder fazer la movimentación. Yes, and yes, 10 years in Colombia, how much does it cost? Around 200 American dollars. And of course, we have all the civil and criminal procedures É o mesmo preço do Brasil. And of course, we have all the civil and criminal procedures against infractors, against people who use, against infringements, maybe, yes. So yes, that's the general idea about our system. I don't know if you have any questions. No, I just invite you to share this live, as I just invited Sábio Chalita as a professor in São Paulo, is a great friend of mine, for us get a little bit of this experience, international experience, to make it, to compare, to compare a little bit. How does it work in Brazil? How does it work in Colombia or South America and in other countries, That's why I invite you. It's a pleasure. I see you are very, very fine. And just tell me to finish, how are you? And how is your life, about your job? Are you working as a lawyer? What's your next plans in Colombia or in Europe or I don't know? Tell me a little bit about it. Well, we are at the end of this pandemic crisis, pandemia. I don't know, but yes, I'm fine working for the National Planning Department at this moment. So yes, I'm fine. I hope I can see you soon. Because finally we couldn't meet. But thank you for this invitation. I'm very unexpected. Actually, I didn't expect to be here today. I couldn't prepare enough. Sorry for my... No, it's okay. No pasa nada. Es tranquilo, porque estaba hablando con Sábio, pero una semana pasada que cuando estaba hablando con usted pela manhã, eu pensei, pô, vou invitar a Carol, porque Carol é muito clever, muito inteligente, para poder dizer um pouco para nós outros como passa a legislação e todo o procedimento, e pelo que estou compreendendo, é muito parecido, muito próximo de Brasil, e creio que outros países também. E o protocolo de Madrid é um protocolo internacional que ajuda muitas pessoas, muitas empresas, enterprises, para poder fazer a registração, o registro das marcas. Então, graças, thank you so much, and espero poder, hope to see you soon, very soon. Venha para o Brasil, come to Brazil to invite us. Eu já te convidei várias vezes, né? Aliás, I invite you a lot of time, but I don't know, the pandemic time, COVID-19, it was a very complicada situação, mas é isso. Muito obrigado, né? Muitas graças. Obrigado a você, obrigado ao Sábio Chalita. Sábio teve que se ausentar da live. Tu sabe, tem uma filhinha já, enfim, o Sábio é casado lá, tem seus afazeres em São Paulo. Um professor extraordinário que eu trabalho no Brasil.
Sávio is a lawyer in São Paulo, extraordinary lawyer, very friend of mine. He just to leave the live because he has a lot of things to do in São Paulo now. He's a professor of one of the most of traditional university, Mackenzie University here in Brazil, Presbyterian University, and I'm happy that you are here. Okay. I'm happy to see you. See you later. Thank you. Adiós a todo el mundo. Muchas gracias. Ok, Carol. Bye, bye. Tchau, tchau. Obrigado.